Hoje de manhã eu li duas reportagens que eu quero utilizar como ponto de partida para pensarmos aqui em algumas questões. São duas reportagens do jornal O Globo, uma delas sobre o filme E o Vento Levou. A reportagem se chama E o Vento Levou é retirado de streaming após protestos contra racismo. Teria retirado do seu catálogo esse filme, que é um clássico do cinema, ganhador de vários Oscars. Retiraram por causa de questões de racismo dentro do filme, né? Sinceramente, eu não me recordo, faz, sei lá, 25 anos que eu vi pela última vez esse filme, eu não me lembro de coisa do filme, então eu não sei dizer quais são as questões que foram suscitadas. Não duvidaria que tem muita coisa, na verdade, porque é um filme de 1939, ou seja, pode ter muitas questões bastante problemáticas lá dentro, e agora a decisão da plataforma é de retirar o filme, incluir algumas notas, incluir algum comentário sobre a história do filme, sobre a questão étnica na história, e depois reupar o vídeo. Então, o primeiro ponto. E a segunda reportagem tem a ver com a quebra de estátuas nos Estados Unidos e em outros países. A manchete é: manifestantes nos Estados Unidos destroem estátuas de Cristóvão Colombo. E dias atrás a gente viu essa cena aqui em Bristol, no Reino Unido, de manifestantes destruindo uma estátua de um mercador de escravos. Então eu quero aproveitar essas duas histórias aqui, porque para mim estão relacionadas e tem a ver com a construção do imaginário coletivo, né, do imaginário nacional, do imaginário nosso, né, como cidadãos e como pessoas. Dias atrás eu falei sobre o Monteiro Lobato, né, sobre acusações de racismo na obra do Monteiro Lobato, sobre o alinhamento ideológico dele com a Ku Klux Klan, por exemplo, e é muito grave a denúncia. E nesse caso aqui vai na mesma linha, né? São países ou cidades que têm como monumentos em suas ruas estátuas de mercadores de escravos, estátuas de militares que muitas vezes praticaram tortura. Tem um filme muito bom espanhol chamado El Silencio del Otro, que é o silêncio do outro, no qual eles contam a história da Espanha pós-ditadura franquista e como o país não conseguiu cicatrizar suas feridas, como houve uma anistia ampla e geral, criminosos, torturadores foram anistiados. Então, por exemplo, aqui na Espanha você tem em ruas, por exemplo, nomes de ruas de torturadores, de generais ou de militares que foram responsáveis por crimes durante a ditadura. No Brasil, suponho também que isso aconteça, né? Que você tenha homenageados aí em ruas que sejam torturadores conhecidos ou militares do regime militar. E essa destruição da estátua de Cristóvão Colombo também tem a ver com isso. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, no dia 12 de outubro, tem o Columbus Day, que é o dia do Colombo, do Cristóvão Colombo, que celebra a chegada dos europeus do Cristóvão Colombo às Américas. Em outros países latino-americanos, esse processo já foi revisto, já foi criticado, já foi questionado. Quando se celebraram 500 anos da chegada dos europeus na América, muitos países latino-americanos resolveram recontar a sua história. Olhar para o passado e falar assim, gente, esse passado aqui não nos representa. Foi um passado de brutalidade, de exploração, um passado de sangue. A gente quer agora recontar nossas histórias a partir dos nossos povos. E daí mudaram, em muitos países latino-americanos, o dia de Colombo se tornou dia da raça. Em outros países, eu vou ver aqui os nomes, são diferentes nomes aqui. Na Argentina se chama Dia do Respeito à Diversidade Cultural. E no Chile e no Peru se chama o Dia do Encontro de Dois Mundos. Aqui na Espanha se chama Dia da Hispanidade, ou seja, o dia que a Espanha, sabe, conquistou o mundo, começou a expandir o seu império e conquistar o mundo e dominou a América. Então, para te ver como a história, embora ela seja estática, aquilo que aconteceu no passado não vai mudar nunca mais, porque as coisas já aconteceram, os eventos do passado não vão mudar, isso é evidente. Porém, a relação nossa com esses eventos pode mudar drasticamente. E a construção do cânone, a construção da história, a construção da nossa memória coletiva, ela é, acima de tudo, um projeto. Quando você vai lá e põe uma estátua de um mercador de escravos numa praça, como tem no Reino Unido, e agora eles retiraram ontem outra estátua em Londres de um mercador de escravos, quando você vai lá e põe essa estátua numa praça, mesmo que essa estátua tenha sido posta 200 anos atrás, essa estátua, esse monumento, representa sim uma mentalidade, representa sim um projeto, representa sim uma visão de nação. O mercador de escravo, naquele momento, representava, sabe, uma figura importante social, um grande comerciante, uma grande figura. E hoje,
tanto tempo depois, já não é aceitável. Então, quando a gente tem agora essas manifestações pelo mundo, né, que foram decorrentes inicialmente do assassinato do George Floyd, mas que traz à tona muitas insatisfações históricas, muitas disputas que estão sob a superfície muitas vezes e que de repente vem nesse jorro e é incontrolável. Esse é aquele tipo de momento que é uma encruzilhada. Ou as nações, né, ou os países optam por tentar abafar o incêndio e manter o mesmo rumo, e isso pode despertar mais uma vez no futuro outro tipo de insatisfação, ou eles podem tentar voltar e revisar certas coisas. Rever o passado, rever o presente também, e o modo como lidar com essas questões. Então, por exemplo, essa questão da memória histórica tem muito a ver com isso também. A celebração de figuras que talvez, mesmo antigamente, não devessem ter sido celebradas. Torturadores, por exemplo. Por que homenagear ou manter homenagem ao militar responsável por brutalidade contra cidadãos? E isso também vale para a produção cultural. Como eu disse anteriormente aqui, é o cânone, ou seja, essa lista de grandes autores que a gente estuda nas escolas, que a gente admira, né? Você tem lá uma série de grandes personagens da história, né? Cervantes, Shakespeare, Dante. Eu já falei isso aqui recentemente, como isso é um projeto, isso não é natural, isso é artificial em grande medida. É uma decisão coletiva, mas acima de tudo é arbitrária. Em algum momento se decidiu que esse autor aqui vai representar o espírito do nosso país, o espírito dessa época. Não quer dizer que fosse necessariamente o melhor autor de todos, mas é aquele autor que melhor enfeixava a mentalidade do país. Às vezes as pessoas me perguntam aqui por que há tão poucos grandes autores mulheres na história, ou tão poucos grandes autores negros na história. É justamente porque se trata de um projeto. Você tem milênios ou séculos de invisibilização de certos grupos. Então, por exemplo, autoras mulheres só começaram a ser publicadas de maneira mais ou menos frequente do século XIX em diante. E muitas delas escreviam sob pseudônimo masculino, porque elas não podiam ser reconhecidas como mulheres. Apenas no século XX que você começa de fato a ver várias mudanças sociais e estruturais que permitem que a mulher possa participar também do cenário artístico, científico. O que era inconcebível 500 anos atrás. E o mesmo para os negros também. Os negros durante séculos foram subestimados, foram oprimidos, e apenas depois de muito tempo, de muita luta, que vozes negras começam a surgir e despontar. Então não havia isso antes porque era um projeto de dominação. Ontem a gente teve uma conversa muito legal aqui com o Ferrez. Foi principalmente sobre literatura, sobre cultura, sobre arte, mas foi muito legal porque esse tema apareceu ali. Embora a gente tenha abordado alguns temas mais cabeludos, alguns temas mais problemáticos, mas, no geral, a questão foi de que essas vozes que sempre foram invisibilizadas necessitam aflorar, porque elas revelam outras experiências, outros tipos de relação com o mundo. E enriquecem a nossa experiência também, enriquecem a nossa compreensão. Por exemplo, como eu disse aqui sobre Cristóvão Colombo, né, que estão quebrando estátuas agora, e como em alguns países já foi feito esse processo de revisitar o passado e tentar entender as raízes do problema. Isso permitiu que muitas vozes latino-americanas aflorassem a partir disso. Autores indígenas, autores que seriam periféricos, que puderam vir e mostrar a sua versão, a sua relação com a cultura, a sua relação com os outros, a sua relação com a sociedade. Do mesmo modo que a construção desse imaginário é um projeto, a desconstrução desse projeto também é um projeto. E esse tipo de circunstância que a gente vê agora, né, esse tipo de indignação coletiva, é o tipo de oportunidade para essa reinvenção desse projeto. Para que a gente possa, de fato, olhar para o passado e para o presente e peneirar as coisas. E pensar o que vale ser lembrado, o que vale ser perpetuado e o que não vale. Ainda sobre essa questão, né, da América Latina, eu quero contar uma história para vocês. Alguns anos atrás eu fui para o Peru, visitar lá a parte histórica do Peru, fomos para Cusco, fomos para o Vale Sagrado, para Machu Picchu. E tem um museu em Cusco que conta a história do Império Inca, que foi um dos maiores impérios das Américas aqui, né? Um povo fascinante. Nesse museu tem um monte de artefatos indígenas, tem um monte de artefatos incas, tem uma parte sobre a chegada dos espanhóis. E eles são vistos como assassinos, como invasores assassinos que destruíram um dos maiores impérios que havia na época. A visão histórica no Peru, pelo menos nesse museu que eu fui, é de que os espanhóis eram assassinos. Alguns anos depois eu fui visitar a cidade de Trujillo, aqui na Espanha, que é a cidade de onde saiu o Pizarro. O Pizarro foi um dos conquistadores, entre aspas, aqui da América. E nesse museu que havia lá, que era a casa onde nasceu o Pizarro, ele é um herói.
Você tem monumentos ao Pissarro pela cidade. Assim, é um herói conquistador. E aqui você tem a distinção da visão, né, da imagem de um país que foi a metrópole colonizadora, que foi a metrópole que foi lá, invadiu e conquistou esses territórios, e a visão de quem foi destruído por essa metrópole, do país que foi colonizado. As visões desses dois pontos de vista são totalmente distintas. A história é a mesma. A história é a mesma. Os mesmos eventos aconteceram, mas quem destruiu e quem foi destruído tem uma percepção completamente diferente dos fatos. A leitura é distinta. E o mesmo vale agora, quando a gente observa essas estátuas, o mesmo vale agora para quem destrói essas estátuas. Quem pôs essa estátua lá do mercador de escravos, ou do Cristóvão Colombo, pensava nesses sujeitos como heróis. Quem os destrói agora pensa nesses sujeitos como assassinos históricos, como criminosos históricos. E está tudo bem revisar o passado. Está tudo bem. Não tem problema nisso. Não tem problema você voltar e você descobrir que o autor que você gostava era um machista escroto, ou era um racista, ou era, sei lá, algum tipo de pessoa repugnante. Em termos sociais mesmo, não apenas em termos individual, biográfico, mas em termos sociais mesmo, alguém que representava uma série de preconceitos que hoje são inaceitáveis e que a partir desse momento você já não queira mais, sabe, ter contato com aquilo. Tá tudo bem. Ou pelo contrário, que você descubra isso e queira usar essa oportunidade para revisitar esse período histórico e descobrir as relações que existiam naquele período. Por que essas pessoas diziam isso naquela época? O que aconteceu naquele período? Por que nesse filme aqui, O Vento Levou, há conteúdo racista? Ao ponto de a Netflix ser obrigada, ou se sentir obrigada a retirar esse filme. O que aconteceu naquele período? Qual era o contexto? É claro que esse segundo esforço é muito mais laborioso, né? Porque exige, de fato, a abertura de múltiplos sentidos e múltiplas referências que você terá que cavucar aí, né, para encontrar. Mas também pode ser recompensador. Para encerrar, eu quero contar uma história para vocês aqui. Quando eu comecei a escrever, isso lá em 2000, ano 2000, eu empreendi um esforço de reler todos os grandes clássicos da literatura. O que é impossível, para ser bem sincero, é impossível, né? E eu comecei pelos gregos. Comecei a ler os gregos, que também é uma decisão, gente. A gente começar pelos gregos e não pelos hindus, ou não pelos sumérios, é uma decisão. Em algum momento se decidiu que a nossa história ocidental começa com a Grécia clássica. E é uma decisão política também, uma decisão coletiva. E eu comecei a ler os gregos, comecei a ler todos os grandes clássicos gregos, todas as grandes tragédias gregas, todos os poemas gregos importantes, os poetas gregos, Homero, Hesíodo, traduzi o Hesíodo, ou seja, comecei a tentar entender o que era a Grécia, o que era o pensamento dos gregos da época. E daí quando você vai buscar as referências para isso, você abre um horizonte interminável de referências. E é tão distante da gente aquilo ali, é tão distante historicamente e mentalmente, intelectualmente, culturalmente, que chegou um momento para mim que eu falei assim, gente, se eu passar o tempo todo me dedicando a isso aqui, a entender como os gregos pensavam no seu período, como Sócrates pensava, como Platão pensava, como Hesíodo pensava, como Homero pensava, como... sei que Homero existiu, né, porque a gente nem sabe se ele existiu de fato, se não é uma coleção de histórias orais. O que pensava Homero, o que pensava Sófocles, o que pensava Ésquilo, Eurípides, o que pensavam essas grandes pessoas do passado? Se eu for fazer esse esforço aqui, eu nunca mais vou sair da Grécia. Eu vou passar a vida inteira estudando os gregos antigos, e tem gente que faz isso porque é sua área de pesquisa. Eu nunca vou sair daqui e nunca vou chegar nos romanos. Nunca vou chegar na Idade Média, nunca vou chegar na Idade Moderna, nunca vou chegar nos autores contemporâneos. Porque esse esforço de compreensão ele é muito trabalhoso, é muito fascinante também, mas cada vez que você vê uma referência, ela te abre outras. Isso já é difícil compreender na sua própria época, gente. Compreender o que o outro pensa, o que você do outro lado pensa aqui, ou alguém de um outro bairro pensa, ou alguém de outro país pensa. Imagine você entender alguém que viveu 2.500 anos atrás. Imagina você tentar compreender eventos históricos que você não presenciou, que ocorreram 300 anos atrás e que você só leu através de relatos de outras pessoas. Eu só mencionei esse caso aqui para a gente ter noção de quão problemático é isso, né? De quão trabalhoso é isso. Porque, para recapitular aqui, a gente tem, primeiro, um projeto. É um projeto de sociedade, um projeto político. De quem são as pessoas que serão lembradas, de quem serão as pessoas homenageadas nas ruas, as estátuas, as placas de ruas, os grandes autores, o cânone, os textos que você vai ter que ler para o vestibular para fazer uma prova. Isso é uma decisão, isso não é espontâneo, é um projeto. E dois, que a gente pode sim e deve muitas vezes rever o passado, reinterpretar o passado, ver
os eventos do passado sob uma nova ótica. Isso não quer dizer anacronismo, não. Isso não quer dizer que a gente vai ter que olhar com o olhar de hoje para o passado, mas sim entender esses mecanismos e como certos processos que pareciam óbvios antigamente, hoje são altamente questionáveis. E 3, que empreender esse esforço aqui é interminável. É interminável, porque as relações são altamente complexas. E muitas vezes, aí sim é um anacronismo, o nosso olhar hoje, nossa cultura hoje, torna muito difícil que a gente entenda uma cultura de 1000, 2000 anos atrás. O ser humano é o mesmo, a espécie é a mesma, mas as nossas relações culturais mudaram drasticamente. E se não houver esse esforço de compreensão, esse tipo de estudo profundo, esse tipo de estudo que revele esse tipo de vínculos, aí sim é um problema você manter certos autores ou certas produções culturais disponíveis para as pessoas, porque elas não conseguem estabelecer esses elos. Por exemplo, agora, voltando ao E o Vento Levou, eles vão subir o filme de novo, mas com comentários, mostrando uma interpretação, ensinando para as pessoas por que aquele filme era assim naquela época. E aí sim pode ajudar a esclarecer profundas estruturas preconceituosas, discriminatórias, subjacentes à produção cultural. Porque nenhum de nós é imune a isso. Quando eu escrevo um livro aqui, embora eu seja crítico em relação a muitas coisas, certamente nos meus livros eu estou reproduzindo certos preconceitos que no futuro, daqui 100 anos, as pessoas vão olhar o texto do passado e falar assim, gente, o cara defendia isso, olha que absurdo. Porque para nós são questões invisíveis ainda. A gente não percebe isso. Então, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa questão aqui da remoção de status nesses países agora, da depredação de status também, sobre a retirada do filme E o Vento Levou da Netflix, para que eles possam agora fazer um comentário sobre isso. O que você pensa sobre isso? Faz sentido isso? Que vocês assistam a live com o Ferrez ontem, porque essa questão apareceu de maneira um pouco mais sutil, mas foi abordado sim. Assistam, porque foi uma conversa muito legal e é bom também desopilar um pouco e sair um pouco desses temas pesados que a gente está o tempo todo abordando aqui e tentar se refugiar um pouco na literatura, na arte, na cultura. Ajuda, ajuda. Confiram o meu livro que foi lançado essa semana agora, Minha Especialidade é Matar, como o bolsonarismo tomou conta do Brasil. Já está entre os mais vendidos da Amazon. Está causando na internet, gente, está causando mesmo. Está sendo engraçada a reação aqui. Confiram e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.